cerimônia e vamos apurar os fatos? Eu vou pedir para você curtir o nosso canal e se não se inscreveu ainda, inscreva-se e compartilhe em suas redes sociais. A Bíblia é machista? Sim ou não? Movimentos que querem mudar o padrão da família segundo o projeto de Deus têm acusado a Bíblia de machismo, de ser uma literatura machista. Você concorda com isso? O apóstolo Paulo aconselha aos maridos não permitirem que suas esposas falem em público. E se elas tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que foi dita na igreja, elas devem perguntar ao seu marido em casa. Afinal, a Bíblia é ou não é machista? Mas nós precisamos aprender a dividir o que é uma questão cultural do que é uma questão machista. Dizer que a Bíblia é machista é dizer que Deus é machista. E nós temos muitos e muitos textos bíblicos que apontam Deus reconhecendo, valorizando, dando competência às mulheres tanto quanto aos homens. E essa competição entre homens e mulheres sempre vai existir porque o pecado entrou no mundo e tirou tanto do homem quanto da mulher a sua essência original. Porque antes, homem e mulher coabitavam naturalmente, cada um no seu papel, sem competirem um com o outro. Mas o pecado trouxe inimizade entre um e outro e, inclusive, nos dias atuais, isso tem se acentuado muito. Também, por a Bíblia apresentar um padrão de família patriarcal, ela é acusada de machismo. Mas vamos entender melhor isso? A palavra patriarca vem do latim pai e do grego administrador, que vem ser o homem, o pai que administra. Toda família precisa ter um pai administrador, sendo este o patriarca. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, Abraão foi o patriarca de uma grande nação. Porém, ele teve apenas um filho, Isaac. Isaac foi patriarca de 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos. São esses 12 filhos que foram levados para o Egito, fugindo da fome, e lá acabaram sendo escravizados. Até aí, Abraão, Isaac e Jacó eram os patriarcas de sua prole. Porém, depois, quando esse povo saiu do Egito, precisou se organizar como sociedade, não tinha mais como ter um patriarca para uma multidão. E aí estabeleceram-se os juízes. E aí o sistema de governo deixou de ser patriarcal. Porém, sempre foi teocrata. O que é um sistema de governo teocrata? O único governante é Deus. Os juízes, para julgar, para cuidar da sociedade, eles precisavam de orientação de Deus sobre como proceder. Daí ficou entendido. Ser patriarca não é ser machista. Ser patriarca é ser protetor, cuidador e responsável. Nós temos exemplos de muitas mulheres que na Bíblia tiveram expressão, tiveram atitude, tiveram lugar e privilégios. Isso mostra que em uma sociedade onde a mulher é oprimida, ela não teria espaço para fazer tudo o que ela fez. A gente tem primeiro o exemplo de Eva. Deus criou Adão e Eva e deu aos dois uma tarefa muito grande, de muita responsabilidade, que era cuidar da terra, subjugá-la, encher a terra, procriar, fazer daquela terra um lugar onde uma sociedade habitaria. E essa tarefa Deus não deu só a Adão, deu a Adão e a Eva também. Daí nós temos Débora, Esther, Ruth, temos a mulher samaritana, que foi uma grande missionária. Temos muitos exemplos de mulheres, mas quando Jesus
ressuscitou e o túmulo ficou vazio, a primeira pessoa a ser testemunha foi uma mulher, Maria. Maria Madalena esteve no sepulcro de Jesus e foi anunciado a uma mulher, através de um anjo, que o nosso Jesus não estava morto, mas havia ressuscitado. Haja visto que naquele tempo o testemunho de uma mulher não era válido por causa da cultura. Mas Deus escolheu uma mulher para ser a primeira testemunha da ressurreição do Cristo Salvador e ressurreto. No livro de Números, no capítulo 27, você encontra a narrativa sobre 5 irmãs que ficaram órfãos do pai e não tinham irmãos homens. Este homem era Zelofiade e ele deixou 5 filhas. Zelofiade morreu na guerra, na conquista por terras. Quando finalmente Moisés foi dividir a terra entre os filhos de Israel, as filhas de Zelofiade reivindicaram seu direito em possuir a terra também. Mas como elas eram mulheres e não homens, Moisés ficou um pouco confuso e foi pedir orientação a Deus. Claro, né? Se Deus não é machista, reconhece o direito da mulher, ele falou para Moisés, elas estão mais do que certas. É isso mesmo, Moisés, você precisa dar a elas o que delas é direito. E ainda mais, Deus mandou com que Moisés instituísse uma lei para que toda mulher que não tivesse um homem na família tivesse todos os seus direitos garantidos. Isso é fala de um machista? Machismo é abuso do homem sobre a mulher por sua condição de fragilidade física e muitas vezes emocional e sexual. O homem que é machista, ele abusa de sua mulher, abusa de outras mulheres, não as reconhecem em suas competências, com seus valores e não dão a elas o lugar que a elas pertence. Agora, querer usar a Bíblia, a palavra de Deus, para endossar um movimento louco, para convencer as mulheres, inclusive as mulheres cristãs, que elas têm que medir força com os homens, que elas têm que tomar a posição do homem, que elas não precisam do homem, é, no mínimo, loucura. Porque, na verdade, eu creio que isso é opressão maligna, estratégia de Satanás para destruir com a família. Então fiquem muito esperta. Nós que somos mulheres temos o nosso lugar na sociedade, temos o nosso lugar no reino de Deus, temos capacidades, competência, valor e podemos fazer muitas coisas muito interessantes nesta terra. Não se deixe enganar. Deus não é machista, a Bíblia não é machista. A cultura, sim, era uma cultura machista. O costume daquele povo era um costume machista, mas não Deus. Deus criou homem e mulher iguais em valor, em importância, em amor. São diferentes, sim. Cada um tem suas características que são bem peculiares. Por isso, cada um no seu lugar faz com que tudo funcione muito bem. Lembra daquele joguinho de armar, de montar, onde a gente vai encaixando tudo? Esse é o mistério da diferença entre homem e mulher. Quando eles se encaixam e formam um todo. Deus abençoe você. Obrigada por assistir esse canal e compartilhe com suas redes sociais. Tchau!